Campeonato de Portugal de Rallys rumou até à Pérola do Atlântico para a sexta prova do calendário. Uma das provas de asfalto mais difíceis para os pilotos continentais. Bruno Magalhães imprimiu desde cedo um ritmo forte, mas viu a liderança ser perdida na terceira classificativa para Alexandre Camacho. Numa luta constante, com subidas e descidas na tabela classificativa, o piloto da Hyundai conseguiu regressar ao primeiro lugar na derradeira fase do rally. A aposta acertada nos pneus foi uma forte aliada na chuva. Direitinha, logo esquerda 5 quase a fundo, muito curta, mais 10, esquerda 4 mais rápida, cedo e abre. Nós estávamos a perder um bocadinho o comboio, mas depois o aparecimento da chuva na última especial, quando estávamos todos com setups de seco, ajudou. Nós aproveitámos para arriscar bastante, os nossos pneus também eram um bocadinho mais macios, isso também nos deu uma pequena ajuda, o que nos estava a prejudicar no seco ajudou no molhado e felizmente conseguimos fazer a diferença. Alexandre Camacho, apesar de não ter entrado com a roda direita, na terceira classificativa assumiu os comandos do rally. Mas quando a chuva se fez sentir, o piloto jogou pelo seguro e não arriscou mais. No final da etapa chegou a sofrer uma penalização de 11 segundos e 3 milésimos por não ter reduzido a marcha perante o despiste do espanhol Alejandro Cachón. Condições climatéricas muito diferentes de uma classificativa para a outra, que nos obrigou a estar constantemente a afinar o carro, a mudar as barras, os cliques, a suspensão, e foi uma lotaria. José Pedro Fontes terminou em terceiro lugar e em segundo quanto às contas do CPR. Nos primeiros troços perdeu mais de 20 segundos, mas conseguiu recuperar posições ao longo do dia, chegando a ser o mais rápido na classificativa Boaventura 2. Perdi bastante tempo nos dois primeiros troços, cerca de 20 segundos. Depois estávamos a recuperar, já estávamos a 10 segundos do Bruno, mas o último troço estava muito difícil, pneus choveu, nós estávamos todos com pneus duros, nós que temos Pirelli, portanto perdemos um bocadinho para o Bruno, mas por outro lado recuperamos na geral. Portanto está tudo em aberto e amanhã vamos tentar melhorar ainda. Quanto às contas do CPR, Armindo Araújo fechou o dia em terceiro. A fim de atingir uma melhor posição e tentar ganhar mais vantagem para os colegas do CPR, o piloto apostou numa toada consistente, sem correr grandes riscos. Na última classificativa, conseguiu subir uma posição na tabela geral e aproximar-se ainda mais de José Pedro Fontes. Nós fomos evoluindo sempre na nossa posição, o nosso estilo, as nossas notas, o nosso ritmo. As coisas correram-nos bastante bem, foi tudo sem qualquer tipo de problema durante todo o dia. Agora na parte final estava a especial a chover, conseguimos recuperar uma posição em termos de geral, colocámos-nos numa posição de pódio em termos de CPR, portanto é uma classificação muito interessante para nós, para as nossas contas de campeonato nacional. O quarto mais rápido do CPR foi Ricardo Teodósio. Durante a manhã, o piloto apanhou alguns sustos, mas sem consequências no carro. Sem baixar braços, seguiu confiante em obter melhores resultados. O primeiro dia não correu como desejado e Ricardo Teodósio precisou de repensar numa nova estratégia para fazer melhor no dia seguinte. O top 5 do CPR ficou completo com Miguel Correia. O piloto veio focado em reverter as marcas obtidas nas provas anteriores e obter nesta edição o melhor resultado possível. Miguel Correia também sentiu na pele as condições meteorológicas a baralhar as contas. Sempre a rodar atrás do Pedro Meireles, conseguiu na sétima classificativa ultrapassar o rival da Hyundai. No segundo dia de competição, Bruno Magalhães manteve a liderança do rally ainda por mais 3 classificativas, momento em que viu o lugar a ser ocupado por Alexandre Camacho. Ainda deu luta ao adversário, mas na 15ª classificativa, uma avaria levou a abandonar a prova e ser eliminado das contas finais. Com a saída do rival mais direto, Alexandre Camacho assumiu a liderança do rally, mantendo um elevado ritmo. Com o foco no triunfo e não no campeonato, o piloto cumpriu o objetivo, terminar na primeira posição à geral. Uma proeza para Alexandre Camacho, que triunfou pela 5ª vez no Rally Vinho da Madeira.
para a direita, 5 a fundo, 100 à pista. Imprimimos o ritmo muito forte e logo na primeira volta conseguimos passar para primeiro, antes da parte da tarde, e depois à tarde, pronto, começámos a gerir um pouco, porque, pronto, depois a concorrência já estava um pouco mais longe e não valia a pena estarmos a correr riscos. Na segunda posição à geral, terminou Miguel Nunes. Vencedor de 11 das 17 especiais, o piloto foi o melhor em todas as classificativas desta segunda etapa. Mesmo assim, não conseguiu ascender ao lugar supremo, ficando a 11 segundos e 5 milésimos do líder. O pódio ficou completo com José Pedro Fontes. Apesar de ser o grande vencedor quanto às contas do CPR, a prova acabou por ter um sabor agridoce, já que viu Bruno Magalhães, com quem vinha a discutir a vitória para o Campeonato Nacional, abandonar o rally. Não conseguimos aquilo que era o nosso primeiro objetivo, que era tentar ganhar o rally, mas perdemos por 20 e poucos segundos. Penso que tivemos um bom ritmo, mas ganhamos para o Campeonato Nacional e isso é bom. No que toca às contas do CPR, Armindo Araújo assegurou o segundo lugar. Um lugar que deixou o piloto satisfeito, pois permite-lhe estar mais próximo do objetivo da temporada, o título nacional. Chegamos daqui com um top 5, um quarto lugar à geral, um segundo lugar para o CPR. Reforçámos a nossa liderança do campeonato, fizemos aquilo que queríamos ter feito, estamos muito contentes, bem as chaves. Miguel Correia foi o terceiro classificado. Classificativa após classificativa, o piloto foi apertando ainda mais com o Skoda Fábia e a diferença para Ricardo Teodósio começava a diminuir significativamente. Nos últimos quilómetros conseguiu ultrapassar o adversário e colocar-se no último degrau do pódio do CPR. Foi um dia em beleza, conseguimos andar no ritmo dos principais adversários do CPR, coisa que eu nunca tinha conseguido cá na Madeira. Acho que, como já disse várias vezes, a Madeira tem características muito próprias, uma condução completamente diferente daquela que temos que ter no continente para andar rápido. Eu acho que consegui obter isso, acho que consegui estar lá, fizemos tempos engraçados, conseguimos fazer um segundo lugar na Power Stage. O balanço é bastante positivo, não há dúvida. Ricardo Teodósio terminou na quarta posição do CPR. A tentar proteger a posição em que estava e eventualmente subir mais um lugar, foi sempre pondo o pé no acelerador até que um susto o fez abrandar. Na parte da manhã, numa das curvas, o Hyundai escorregou, levando-o a perder a confiança. Pouco a pouco foi recuperando e conseguiu levar o carro a bom porto. Em quinto lugar ficou Paulo Meireles, que depois de uma longa ausência voltou a assumir os comandos do Hyundai i20. Sabendo que estava em desvantagem ao restante pelotão, o piloto limitou-se a chegar ao final e tentar fazer o máximo de quilómetros para ganhar ritmo. As máquinas do CPR regressam a 2 e 3 de setembro, o Rally da Água Alto Tâmega.